E aí, galera? É bem provável que não exista no mundo uma pessoa que nunca tenha ouvido falar do Titanic. E não só por causa daquela grande tragédia. Na verdade, foi o filme do diretor James Cameron que acabou fazendo do Titanic o mais famoso navio naufragado de todos os tempos. Mas mais de um século se passou desde a colisão do navio com o iceberg. Então por que a lendária embarcação nunca foi trazida à superfície? Bem, vamos tentar descobrir. No dia 15 de abril de 1912, o Titanic, que era o maior navio de passageiros do mundo daquela época, afundou no Oceano Atlântico devido a uma colisão com um iceberg, enquanto ia de Southampton para Nova York. A bordo do navio havia mais de 2.200 pessoas, incluindo a tripulação. Cerca de 700 passageiros conseguiram se salvar. Muitos dos que não conseguiram sair do navio eram pessoas ricas, de modo que os seus parentes, quase que imediatamente, começaram a falar sobre a necessidade de retirar o Titanic do fundo do mar. Mas, apesar da grande quantidade de dinheiro envolvida, não era possível realizar essa operação. E isso não era apenas por causa das capacidades tecnológicas que no início do século XX eram, obviamente, muito diferentes das atuais. O problema era que as coordenadas exatas da localização do Titanic eram desconhecidas. É incrível, não é mesmo? Como é possível perder um navio daquele tamanho? Mas não se esqueça que ele não afundou em uma pequena baía, mas no meio do Atlântico Norte, e apesar dos seus 269 metros de comprimento, não foi fácil encontrá-lo. Além disso, o navio foi levado pela corrente durante o longo caminho até o fundo, e embora os operadores de rádio tivessem dado as coordenadas exatas, quando o Titanic terminou de afundar, ele poderia ter movido em qualquer direção. Ah, e não se esqueça também que o navio se partiu ao meio, o que dobrou a complexidade da investigação. Várias ideias foram sugeridas para recuperar o Titanic, caso ele fosse encontrado, como o uso de um submarino equipado com eletroímãs e o uso de ímãs instalados em pontões, que atraíam o casco do navio até a superfície. Mas no meio da discussão, aconteceu a Primeira e depois a Segunda Guerra Mundial, e a ideia de recuperar o Titanic foi temporariamente esquecida. Foi só em 1953 que as conversas sobre o navio afundado voltaram. Uma empresa britânica de construção de embarcações tentou mapear o fundo do oceano no local da suposta localização do Titanic, com a ajuda de ecos de explosões. Mas, novamente, a iniciativa não foi bem sucedida. Ah, mas não vai achando aí que as pessoas queriam recuperar o enorme navio simplesmente por amor à história. Segundo os jornais, o Titanic estava transportando uma coleção de joias que valia cerca de 300 milhões de dólares. Além disso, no navio estavam os textos originais de Omar Khayyam e a múmia de uma antiga princesa egípcia. Isso sem falar que muitos dos passageiros levavam consigo suas joias pessoais a bordo. Era um verdadeiro tesouro submarino. Em 1966, o inglês Douglas Wally começou um projeto de 5 milhões de dólares para procurar o Titanic. Ele sugeria encontrar o transatlântico de algum jeito, colocá-lo em recipientes plásticos com água, passar uma corrente elétrica através deles e, assim, obter gases que elevariam o navio. E se a ideia parece absurda para você, é porque você simplesmente não conhece as outras propostas que foram apresentadas pelas pessoas que desejavam recuperar o Titanic. Aqui estão alguns exemplos. Congelar o casco por dentro com nitrogênio líquido, de modo que o navio flutuasse para a superfície, como um cubo de gelo em um copo. Garçom, 2 Titanics aí no meu coquetel, por favor. Ou fazer a embarcação flutuar, enchendo-a com bolinhas de ping-pong. Imagina quantas bolinhas seriam necessárias. Apesar de um grande número de ideias, todas elas eram inúteis, já que as pessoas simplesmente não sabiam onde se encontrava o barco. Até que, em 1985, o aparelho de águas profundas Argo finalmente encontrou a polpa do Titanic. Os destroços do Titanic estavam espalhados por uma área de 1.600 metros e uma profundidade de cerca de 3.800 metros. Não é de se admirar que eles não pudessem ser encontrados. O próprio peso da proa do navio fez com que ela afundasse no solo, a 800 metros da sua popa. Perto dali estavam as ruínas da parte central do casco, e ao redor dela encontravam-se muitos objetos pequenos, como pratos, castiçais e outras coisas do tipo. Apesar de que todas as coisas estão bem preservadas, o navio em si estava em condições muito precárias. Na proa do Titanic foi fixado um aviso pedindo a todos os que chegassem ao navio afundado que o deixassem em paz. Posteriormente, os especialistas descobriram que o Titanic ficou tão exposto à ação da água do mar e de todos os tipos de crustáceos que qualquer tentativa de trazê-lo à superfície levaria à quebra do casco em vários pedaços. Apesar de que os pesquisadores
decidiram não retirar o navio do fundo do mar, ele foi colapsando lentamente. Parte da culpa disso é das excursões turísticas à embarcação, cujos membros quase sempre levavam consigo algumas pequenas peças do Titanic. Por exemplo, o sino do navio e o farol do mastro desapareceram misteriosamente. E duvidamos que eles tenham sido emprestados por caranguejos. Em 2004, um acordo internacional foi assinado para proteger o local do naufrágio do Titanic, bem como os seus destroços. Mais tarde, em 2012, o navio ficou sob a proteção da Unesco e retirá-lo da água se tornou algo definitivamente impossível. Agora, o Titanic é uma herança cultural subaquática e, portanto, deve permanecer debaixo d'água. É lógico. No entanto, mesmo que isso não acontecesse, é improvável que algum dia veríamos o Titanic na superfície. Os navios se degradam rapidamente com a ação da água e das bactérias que literalmente devoram o metal. De acordo com as previsões dos cientistas, os fragmentos de um navio podem ser destruídos em 20, 30 anos. Depois de um século no fundo do mar, o lendário Titanic já está irreconhecível.